Finalmente o Vasco conseguiu acertar a contratação de um zagueiro aí para a temporada. Vamos falar aqui dessa contratação. Vamos falar aqui no vídeo de hoje também jogadores que podem sair do Vasco. O Vasco pode ter uma barca gigantesca aí com atletas deixando o clube. Teria tido um climão entre Maurício Lemos e Fernando Diniz ao zagueiro saber que Hugo Moura seria improvisado na zaga. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí para fortalecer. Se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Sempre estou pedindo para a galera dar uma conferida e se está inscrito no canal. Muita gente acompanha aqui diariamente nossos vídeos, mas não está inscrita no canal, né? A gente está querendo chegar a 225 mil inscritos. Confere aí se você está inscrito, se você não tiver, se inscreve, é de graça, meu amigo. Dá essa moralzona aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. Bom, pessoal, com a saída aí do Luiz Gustavo, do João Vitor e outros jogadores aí que podem deixar o Vasco, tivemos atualizações quanto a mais atletas que deverão deixar o clube nos próximos dias. Segundo as informações aí do Globoesporte.com, os zagueiros Lucas Oliveira e Maurício Lemos já são tidos como negociáveis pelo Vasco. Esses dois jogadores já foram avisados que podem procurar novos clubes em caso de uma boa proposta aí. Pode ser que o Vasco já libere imediatamente a saída desses atletas, né? Ou até mesmo, talvez, uma proposta por empréstimo. A situação do Maurício Lemos é a seguinte: segundo o canal Atenção Vascaínos, o jogador teria ficado bastante incomodado com o Fernando Diniz ao saber que o Hugo Moura seria improvisado na zaga. Segundo as informações, o uruguaio não teria digerido muito bem essa possibilidade do Hugo Moura ser zagueiro e ele ser barrado do time. Isso aconteceu. O jogador sequer entrou em campo aí nos últimos jogos e não foi relacionado para o último jogo contra o Juventude. É um jogador horroroso que a gente sempre falou que desde o início, quando o Vasco contratou ele, né? Que era um atleta que não fazia sentido algum o Vasco contratar e ainda com status titular. Como eu gosto de frisar sempre, o Vasco deu a camisa 4 para esse zagueiro, né? Um jogador que era a terceira ou quarta opção no Atlético Mineiro, chegando ao Vasco para ser titular incontestável, assim como é o Lucas Freitas, né? Um jogador que era reserva do Juventude, sendo titular e principal hoje zagueiro do Vasco. E além dele, o Lucas Oliveira, que é o outro jogador horroroso que o Vasco trouxe, só porque o Pedrinho e o Felipe trabalharam com ele lá no Tigres do Brasil, lá no Campeonato Carioca, não sei quantos mil anos atrás, descobriram esse jogador para o mundo. O Vasco achou que ele seria uma peça importantíssima no nosso elenco, seria um ótimo reforço. Infelizmente, foi mais uma bobeada, mais uma bobeira, mais um erro gigantesco aí da diretoria do Pedrinho. E é um jogador que não faz sentido algum ele vestir ter sido contratado pelo Vasco. É um jogador de segunda ou terceira divisão. Esses dois zagueiros deverão deixar o Vasco em caso de propostas nos próximos dias. E além deles, tivemos também atualização quanto ao Alex Teixeira. Segundo o canal Atenção Vascaínos, pessoas dentro do Vasco comentaram que o Alex está incomodado com o seu atual momento dentro do clube e com as novas contratações para o ataque, ele percebeu que vai perder muito espaço e com isso o jogador já está pensando em rescindir o seu contrato. Não sabemos se ele vai continuar jogando ou se vai se aposentar e quem sabe se já tem alguma possibilidade dele ir para algum outro clube, se algum time procurou Alex Teixeira. O que a gente sabe é que o jogador está incomodado e pode rescindir o seu contrato aí. Ótimas notícias, três ótimas notícias, três jogadores não deveriam mais estar vestindo a camisa do Vasco. Esperamos que o Vasco consiga resolver essa situação aí o mais rápido possível. Mais cedo a gente falou que o Paulo Henrique chamou a atenção também do Cincinnati dos Estados Unidos. O Vasco já recusou a proposta do Cincinnati. Não sabemos ainda se os norte-americanos farão uma nova proposta, uma proposta melhor ao Paulo Henrique e ao Vasco, né? Fato é de que o jogador recusou a proposta também, ele quer seguir no Vasco, a menos que seja uma proposta irrecusável. O Vasco não vai vender o PH agora, vivendo o melhor momento da sua carreira, está em grande fase, o jogador está na pré-lista de seleção brasileira. Para que ele vai jogar na MLS, né? Só se for um dinheiro acima do padrão, acima do normal, porque o PH também já tem 29 anos, né? Logo faz 30 e já desvaloriza bastante, né? Mas ele jogando em alto nível, pode ser, quem sabe, se pintar uma proposta do mercado europeu, o Vasco possa vender o jogador. Com certeza deve ser do interesse do atleta jogar na Europa, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, tomara que ele fique no Vasco e que não apareçam outras propostas. Além desses jogadores, o Vasco também tenta se desfazer sempre daqueles mesmos, né? Esforza, também ali o Jean Davi, o Cocão era para ter saído, mas teve uma lesão, não sabemos que grau que está a lesão do jogador, se ele vai conseguir se recuperar a tempo de ser negociado, eu acredito que não. O Vasco não vai conseguir se desfazer do Cocão nessa janela de transferência. Era um jogador que iria para o futebol lá de Israel. Vamos ver se todos esses jogadores
vão deixar o Vasco, claramente só não gostaria que o PH saísse do clube. Bom, e quanto às chegadas, finalmente o Vasco acertou a contratação de um zagueiro para a temporada. O zagueiro Robert Renan é novo reforço do Vasco. O jogador acertou aí a sua vinda ao Vasco por empréstimo junto ao Zenit. O jogador estava emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita na temporada passada e voltou ao clube russo. E o Vasco acertou aí o empréstimo do atleta que estava treinando aqui mesmo em Brasília, só que lá em Ceilândia, lá no clube Ceilândia. E agora o jogador é novo reforço do Vasco, ele chega com empréstimo de uma temporada com opção de compra. Segundo o jornalista Joel Silva, ainda não foram divulgados os valores aí dessa transação, qual seria a opção de compra, os valores que o Vasco terá que pagar caso queira contratar o zagueiro de 21 anos, tem passagem por Corinthians, o próprio Zenit, Internacional, Al-Shabaab e agora é novo jogador do Vasco, o jogador é vascaíno, ele tinha uma proposta melhor na sua mesa que era do Bahia, mas o fator jogar com a camisa do Vasco, seu clube do coração, morar no Rio de Janeiro, pesou muito na escolha do jogador e ele com certeza acertou aí com o Vasco devido ao seu coração vascaíno e ter um carinho enorme pelo clube. Vamos ver se vai dar tudo certo, se o jogador vai jogar bola, que ele finalmente tira o Lucas Freitas do time titular do Vasco, já que infelizmente o outro zagueiro melhor que tínhamos era o Luiz Gustavo, que foi vendido aí para o Bahia por cerca de 35 milhões, o Vasco mantendo ainda 25% dos direitos do jogador. E o Robert Renan claramente chega no primeiro momento para ser titular do time do Vasco. Tivemos também atualização quanto à estreia desse jogador. Ele que deverá desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias, ele já deverá estar inscrito aí na Copa do Brasil, antes mesmo da partida contra o Botafogo. E o Vasco acredita que não terá nenhum problema para escrevê-lo e também que ele estará à disposição aí do Fernando Diniz para entrar em campo, segundo o jornalista Tébaro Schmidt. É um reforço aí que não é o reforço dos sonhos, mas dentro do possível foi o que o Vasco conseguiu fazer e eu entendo que o Robert Renan é hoje o melhor zagueiro que temos no nosso elenco, né? Assim esperamos que ele esteja bem dentro de campo, que não seja mais um João Vitor, apesar da passagem dele pelo Internacional ter sido horrorosa. Foi considerado um dos piores jogadores da história do Internacional. Vamos ver se vai dar tudo certo a vinda desse atleta aí ao Vasco, se ele vai conseguir desempenhar bem com a nossa camisa. E também o torcedor tem expectativa com o Andrés Gomes, né? Um jogador que já está regularizado no BID, já pode fazer sua estreia contra o Corinthians, aí vai depender da comissão técnica do Diniz. E além dessa situação, o Vasco segue negociações com o Matheus França, o Admar Lopes desembarcou na Inglaterra para fechar o negócio e contratar esse jogador que está acertado com o Vasco, só que ainda tem o Crystal Palace, que é o clube que detém os direitos do atleta. No primeiro momento eles recusaram a primeira proposta do Vasco, e o Vasco já fez uma segunda proposta ao clube inglês, com opção de compra para que o Vasco adquira o jogador ao término do seu contrato, que com certeza deverá ser também por uma temporada. É um jogador muito interessante, chegaria para lutar por uma titularidade. O torcedor ainda tem medo quanto à saída de outros jogadores importantes, como por exemplo o Ryan. Se perder o Ryan, não vai dar tempo do Vasco reforçar esse time aí, o ataque vascaíno, e vai ficar bem complicado aí sem um Ryan por restante da temporada. Esperamos que o Vasco não perca um Ryan e traga esses reforços. Além dessa chegada do Robert Renan, ainda esperamos mais 2 zagueiros, cara. Precisa de mais um para o banco e um titular incontestável. Essas são as informações que todos os jornalistas trazem hoje em dia, é que o Vasco busca um zagueiro incontestável que joga pelo lado direito para chegar a vestir a camisa e ser o xerife da zaga. Vamos ver se vai dar tempo do Vasco contratar e se o Vasco terá a capacidade de fechar essa contratação, já que a janela se encerra no próximo dia 2 de setembro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais informativo quanto à saída de jogadores e também aí a chegada do Robert Renan, que é novo reforço do Vasco. Tamo junto, forte abraço, é nóis!